Olá, pessoal. Sou o professor Rodrigo Souza, responsável pela Biblioteca Informática.cas. No vídeo de hoje, vou tratar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa famosa LGPD. Mais especificamente, irei mostrar aqui um gibi da Turma da Mônica que fala sobre proteção de dados pessoais e vai fazer ali referência à LGPD de uma forma clara e objetiva. E quem não gosta, de ler um gibi? Ainda mais sendo da Turma da Mônica. Mas antes de mostrar essa dica interessante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, gostaria de pedi-los para se inscreverem em nosso canal, Biblioteca Informática CAS. Ative o sininho para que você possa receber as notificações das nossas postagens. Dê um joinha para que os nossos vídeos aí sejam vistos por mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Dê essa força para que a gente possa continuar aqui gerando novos conteúdos e levando conhecimento a todos. Pois bem, então aqui nós temos na página da Turma da Mônica, aqui na página da UOL, vou deixar o link na descrição depois, um gibi sobre proteção de dados. O interessante desse gibi, gente, você pode estar lendo ele online, dá para baixar também. O interessante desse gibi, ele vai explicar de uma forma bem clara e objetiva o que são os dados pessoais. Então, você pode estar tratando esses dados pessoais, a empresa, como ela deve cuidar desses dados pessoais, como deve ser tratado os dados pessoais. Cita também dados pessoais sensíveis, o que são estes dados pessoais sensíveis, então o cuidado que as empresas devem tomar com esses dados, de que forma deve tratá-los, e tratar também esses dados de uma forma de acordo com a sua finalidade. A empresa hoje ela não pode mais tratar os dados como era tratado antigamente. A empresa coletava centenas ou milhares de dados, depois acabavam repassando esses dados para empresas parceiras ou até mesmo vendendo estes dados de uma forma que o titular, dos dados não ficava sabendo. Ele recebia, às vezes, muitas ligações de empresas oferecendo produtos, o que hoje não pode acontecer. Então, hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados que nos resguarda nesse sentido. Então, as empresas elas são proibidas de comercializarem os dados pessoais com outras empresas, elas são proibidas de utilizarem esses dados pessoais se não for para a finalidade a qual ela foi coletada. Então, esse gibi ele vai tratar tudo isso, além ainda de falar um pouco de segurança, o que você deve fazer para proteger seus dados em seus computadores, como, por exemplo, instalar um firewall, um antivírus, fala um pouquinho sobre a importância dele e qual é a necessidade de você ter um antivírus no computador, sobre abrir arquivos anexados em e-mails, os cuidados que se devem tomar com isso, mesmo se tratando de pessoas que talvez você tenha recebido este e-mail de um amigo ou da escola, como vai ser tratado no gibi, aí você vai ver que tem um anexo. Desconfie desses anexos, ligue para a empresa ou para a pessoa, pergunta se aquele anexo realmente foi ela que enviou, se é seguro. Não clicar em qualquer link, Às vezes a gente recebe mensagens no WhatsApp, e essas mensagens possuem links, nós clicamos, esse link pode abrir uma porta para um possível ataque, um vírus, um ransomware, Então, temos que tomar cuidado também com esses links. Aqui nesse gibi, aqui, por exemplo, está falando exatamente sobre isso. Abriu um arquivo malicioso e infectou aqui o computador. Então, tem que tomar muito cuidado com esses arquivos para que você não danifique o seu computador, não ponha em risco os dados pessoais do seu computador estão armazenados ali. O compartilhamento de informações nos sites, às vezes você vai acessar um determinado site, por exemplo, jogos, e ele solicita alguns dados pessoais. Você não deve compartilhar essas informações. O que será que é necessário para que eu tenha acesso a essa informação num determinado site? Será que todos esses documentos estão sendo solicitados têm realmente finalidade? A empresa hoje, ela, com essa preocupação da LGPD, ela toma muito cuidado com os dados que são coletados, ela coleta o mínimo possível. Esse deve ser, inclusive, a forma correta que as empresas devem adotar. Inclusive, as empresas
o telemarketing ativo, né? Esse telemarketing ativo acabou, as pessoas não podem te ligar para te oferecer produtos, né? A não ser, lógico, está salvo nessa situação em que a empresa está te ligando para fazer cobrança. Aí, nesse caso, tranquilo, tá? Isso eu estou falando de uma forma bem resumida, até mesmo para citar aqui o gibi que está sendo demonstrado para vocês aqui. É um gibi pequeno, como vocês podem observar aí, gostoso a leitura, e é interessante que você pode estar demonstrando isso no seu local de trabalho, baixando, mostrando para as pessoas, enviando o link para que elas possam estar assistindo, desculpa, lendo o gibi. Ainda você pode utilizar nas suas palestras como uma dica, passando também para as crianças, para que eles possam ler o gibi e ali ter uma noção do que são os dados pessoais sensíveis, quais os cuidados que ela deve tomar com esses dados, que deve ou não publicar na internet, divulgar na internet, as questões de fotos. Muitas crianças, às vezes, saem batendo foto, botando as fotos nas redes sociais. Será que isso não geraria algum problema, né? Uma vez que você joga uma foto, determinada foto na internet, será que é possível apagar essa foto depois? Qual que é a proporção que isso possa tomar? Então, a educação, ela é fundamental. Então, fica aí essa dica. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, passa para mais pessoas, para que outras pessoas tenham este conhecimento. E eu deixarei o link dessa revista na nossa postagem aí, ok? Mas não deixe de se inscrever no nosso canal Biblioteca Informática CAS. Ative o sininho, dá um joinha se gostou. Se não gostou, tem que dar um joinha para dar aquela forcinha, ok? Compartilha com os amigos. Grande abraço e fica em